Se alguém perguntar, diga que já comeu. E não ouse levantar esses olhos do chão quando ele passar pela porta. A sua insignificância é a única virtude que lhe resta, menina. Entendeu bem? A voz de Dona Ofélia não precisava gritar para cortar a alma. Era um tom baixo, sibilante, como o vento frio que entrava pelas frestas das janelas daquela cozinha imensa na fazenda Trindade. Ana apenas assentiu, apertando as mãos calejadas contra o avental encardido, sentindo o estômago roncar uma nota dolorosa de protesto. Havia um prato sobre a mesa de madeira maciça, mas não era para ela. Era o resto do jantar dos patrões. Cascas de batata, pedaços de gordura que o novo patrão havia deixado no prato, um pouco de arroz que caíra na toalha e fora recolhido com a mão. Sim, senhora, Dona Ofélia, eu entendi, sussurrou Ana, a voz trêmula, os olhos fixos nas botas de couro fino da governanta. Ótimo, agora coma isso rápido, antes que eu mande jogar aos porcos. Eles pelo menos dão lucro. Você, Ana, só dá despesa e vergonha. Dona Ofélia virou as costas, a saia de tafetá negro farfalhando com a autoridade de quem mandava naquelas terras há 30 anos, desde antes de Ana nascer. A porta bateu. O silêncio voltou a reinar na cozinha, quebrado apenas pelo estalar da lenha no fogão e pelo som da chuva fina que começava a cair lá fora, abençoando a terra, mas esfriando os ossos de quem não tinha o calor de um abraço. Ana olhou para o prato. A fome não tem orgulho, minha gente. A fome é uma criatura antiga e cruel que mora dentro da gente e não aceita não como resposta. Com as mãos trêmulas, ela pegou aquele resto de comida. Não havia talheres para ela. Ana levou um pedaço de batata fria à boca, fechando os olhos para não ver a própria humilhação. Ela engoliu o choro junto com o alimento seco. Foi nesse exato momento, quando a dignidade parecia ter fugido para longe daquela fazenda, que a porta dos fundos se abriu. Não foi a porta por onde Ofélia saíra, mas a porta que dava para o jardim de inverno. O som de botas pesadas, mas de passo firme, ecoou no ladrilho hidráulico. Ana congelou. O pedaço de pão amanhecido parou no meio do caminho até sua boca. Ela ergueu os olhos, contrariando a ordem, e o viu. Carlos, o herdeiro. O homem que havia passado 10 anos na capital estudando leis e que voltara para assumir o império da fazenda Trindade após a morte do pai. Ele estava ali, parado, com a camisa de linho branco levemente úmida pela chuva, os cabelos negros desalinhados e um olhar que Ana nunca tinha visto em ninguém daquela classe. Um olhar de choque misturado com uma tristeza profunda. Ele olhou para Ana, olhou para o prato de sobras reviradas, olhou para as mãos dela, sujas de fuligem do fogão, segurando a comida como se fosse um tesouro roubado. O que é isso? A voz de Carlos era grave, preenchendo o ambiente, mas não havia raiva nela. Havia incredulidade. Ana largou a comida no prato como se tivesse queimado os dedos. Ela se encolheu, tentando ficar menor do que já era, tentando desaparecer nas sombras projetadas pelo lampião a querosene. Perdão, Sr. Carlos, perdão. Eu estava com fome. A Dona Ofélia disse que eu podia. Eu não queria sujar a vista do senhor. Carlos deu 2 passos à frente. A luz do lampião iluminou seu rosto. Ele não parecia um patrão prestes a punir um servo. Ele parecia um homem vendo um crime contra a humanidade acontecer dentro de sua própria casa. Você está comendo... O que sobrou do meu prato? Ele perguntou, cada palavra saindo lenta, dolorosa. É comida boa, senhor. Eu agradeço. Deus abençoe a fartura da fazenda Trindade. Ana respondeu rápido, o medo fazendo seu coração bater na garganta. Carlos fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Quando os abriu, brilhavam. Não de lágrimas,
mas de uma determinação feroz. Ele caminhou até a mesa, puxou uma cadeira, a cadeira que Dona Ofélia usava para vigiar as cozinheiras, e se sentou de frente para Ana. Pare, disse ele suavemente. Não coma mais isso. Nunca mais. Mas, senhor, Qual é o seu nome? Ele a interrompeu, inclinando-se para a frente, ignorando a sujeira da mesa, ignorando a fuligem, ignorando o abismo social que existia entre o dono de 1000 alqueires de terra e a moça que dormia no quartinho dos fundos. Ana, senhor. Ana... Ele repetiu o nome, como se o testasse na língua. Ana, olhe para mim. Ela obedeceu, trêmula. Os olhos de Carlos eram da cor da terra fértil depois da chuva. Eram olhos que viam. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu que alguém a via. Não como uma ferramenta de trabalho, não como um estorvo, mas como uma pessoa. Ninguém, nem um animal, deve comer o que foi descartado nesta casa enquanto eu for o dono, disse Carlos. E então fez algo impensável. Ele estendeu a mão e tocou levemente o braço de Ana. Você está tremendo. É de frio ou de medo? De tudo um pouco, senhor, ela confessou, uma lágrima solitária escapando e traçando um caminho limpo em seu rosto sujo. Carlos se levantou abruptamente. A cadeira arranhou o chão com um som agudo. Venha comigo. O quê? Não, senhor. Dona Ofélia vai me matar. Eu não posso sair da cozinha a essa hora. Eu sou o dono da Fazenda Trindade, Ana. E eu estou dizendo, venha comigo, agora. O coração de Ana disparou. O que ele faria? A levaria para a sala, a expulsaria. Mas havia algo na voz dele. Não era uma ordem de patrão. Era um pedido de socorro de uma alma que acabara de acordar para a realidade. E foi ali, naquele instante suspenso entre o medo e a esperança, que o destino de Ana e Carlos foi selado. Não com um beijo, não com uma promessa de amor eterno, mas com um prato de comida negado e uma mão estendida. Minha gente, o coração chega a errar as batidas, não é? Imaginem só o desespero dessa moça, a Ana, tendo que comer migalhas, e a surpresa desse rapaz, o Carlos, descobrindo a crueldade debaixo do próprio teto. Quantas vezes a gente não julga quem tem muito, achando que não tem coração, e quantas vezes a gente não sofre calado, achando que ninguém vê nossa dor. Mas Deus vê, e às vezes Ele usa os caminhos mais tortuosos para cruzar duas vidas. Se você já sentiu na pele o frio da injustiça, ou se acredita que o mundo dá voltas e que a humilhação de hoje pode ser a honra de amanhã, eu te peço agora, com todo carinho, se inscreva aqui no nosso canal Contos do Coração. Deixe o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda essa história a chegar em mais corações que precisam de esperança. E me conta aqui nos comentários de qual lugar desse nosso Brasil imenso você está acompanhando a história da Ana e do Carlos. Quero mandar um abraço para você. Vamos ver o que o Carlos vai fazer agora, porque eu sinto que a Dona Ofélia não vai gostar nada disso. A Fazenda Trindade não era apenas um pedaço de terra, era um reino. Situada no coração do interior, onde as colinas se desdobravam em ondas verdes até perder de vista, a propriedade era famosa por seu café, o Ouro Negro, que sustentava gerações da família de Carlos. A Casa Grande, um casarão colonial de paredes brancas e janelas azuis, erguia-se no topo da colina mais alta, vigiando o vale como um gigante adormecido. Mas, como todo reino, aquele também tinha seus porões escuros, e Ana conhecia bem a escuridão. Ana chegara à fazenda ainda menina, órfã de pai e mãe, trazida por um tio distante, que devia favores ao antigo coronel, pai de Carlos. Ela serve para o trabalho leve,
dissera o tio antes de sumir na estrada poeirenta, deixando para trás uma menina de 12 anos com um vestido de chita desbotado e um par de olhos assustados. Desde então, Ana crescera entre as panelas, o tanque de lavar roupa e as ordens ríspidas de Dona Ofélia. Dona Ofélia, a governanta, era uma mulher seca, não só de corpo, mas de espírito. Viúva cedo, sem filhos, ela transferira toda a sua amargura para a administração da casa. Para ela, a ordem e a limpeza valiam mais do que a vida de qualquer empregado. E Ana, com sua juventude silenciosa e uma beleza que começava a despontar apesar da sujeira e dos trapos, era o alvo favorito de seu desprezo. Ofélia via em Ana algo que ela mesma perdera: a possibilidade de ser amada, a suavidade, a luz. E nada incomoda mais a escuridão do que uma fresta de luz. Carlos, por outro lado, era um mistério para Ana. Ele partira para a cidade grande quando ela ainda era uma criança. As notícias que chegavam eram de um jovem estudioso, sério, que preferia os livros às festas. Quando o velho coronel faleceu, há 3 meses, Carlos voltou. Mas voltou diferente do que todos esperavam. Não era arrogante, não gritava, não andava a cavalo chicoteando o ar. Ele era silencioso. Passava horas na biblioteca ou caminhando pelos cafezais, com aquele olhar distante de quem carrega um peso invisível. Diziam na cozinha que ele perdera uma noiva na capital, vítima de uma febre repentina. Diziam que ele voltara com o coração trancado. Mas Ana nunca ousara olhar para ele diretamente, até aquela noite. Voltando à cena na cozinha, a chuva lá fora engrossava, batendo com força nas telhas de barro. O som da água corrente parecia lavar o mundo, mas dentro daquela casa, a tensão era palpável. Carlos caminhava na frente, seus passos ecoando no corredor longo que ligava a área de serviço à sala de jantar principal. Ana o seguia, encolhida, tentando pisar leve para não sujar o tapete persa que cobria o assoalho encerado. Ela sentia vergonha de suas roupas, de seu cheiro de fumaça, de suas mãos ásperas. Ao chegarem à sala de jantar, a mesa ainda estava posta, embora o jantar já tivesse sido servido e recolhido. O lustre de cristal pendia do teto alto, suas velas projetando sombras dançantes nas paredes decoradas com quadros de ancestrais severos. "Sente-se", disse Carlos, apontando para uma das cadeiras de espaldar alto, estofada em veludo vermelho. "Senhor Carlos, por favor." Ana suplicou, as mãos juntas em prece. Se a Dona Ofélia me vir sentada na cadeira do patrão? A Dona Ofélia trabalha para mim, Ana, e esta casa é minha. Sente-se." Ana sentou-se na ponta da cadeira, pronta para pular e correr a qualquer momento. O veludo era macio, quente. Ela nunca tinha sentido algo tão nobre em sua pele. Carlos foi até o aparador. Havia uma fruteira de prata cheia de frutas da estação e uma travessa coberta com um pano de linho. Ele levantou o pano. Pães frescos, broas de milho, queijo curado. Ele pegou um prato de porcelana fina, daqueles que Ana só tocava para lavar com extremo cuidado, sob ameaça de desconto no salário se quebrasse, e começou a servir. Ele colocou 2 fatias grossas de queijo, um pedaço generoso de broa e uma maçã vermelha e brilhante. Depois, serviu um copo de leite fresco de uma jarra de cristal. Ele colocou o prato na frente de Ana. "Coma", disse ele. "Coma como uma pessoa, não como uma sombra." Ana olhou para a comida. O cheiro do queijo e da broa invadiu suas narinas, fazendo sua boca salivar de uma forma dolorosa. Ela olhou para Carlos. Ele estava encostado no aparador, braços cruzados, observando-a. Não havia pena no olhar dele. Havia justiça. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ela perguntou, a voz saindo num fio. Carlos suspirou.
passando a mão pelos cabelos negros. Porque eu passei os últimos 10 anos estudando sobre leis, sobre direitos, sobre como o mundo deveria ser justo. E chego na minha própria casa e encontro isso. Ele apontou para a cozinha de onde tinham vindo. Encontro a barbárie debaixo do meu teto. Eu perdi a fome, Ana. Perdi a fome de comida, de vida, de tudo, desde que voltei. Mas ver você comer aquelas sobras, isso me deu uma fome diferente, fome de fazer o que é certo. Ana não entendeu tudo o que ele disse, mas entendeu o sentimento. Com as mãos trêmulas, ela pegou a broa. A primeira mordida foi como um abraço por dentro. O sabor do milho, a maciez. Ela fechou os olhos e, sem conseguir controlar, começou a chorar. Ela comia e chorava. Lágrimas grossas caíam sobre o prato de porcelana, misturando-se ao queijo. Carlos não se moveu. Ele apenas assistiu, sentindo um nó na garganta que ele não sentia há muito tempo. A dor daquela moça era tão pura, tão crua, que quebrava a armadura de indiferença que ele construíra ao redor de si mesmo após a morte de sua noiva. Quando Ana terminou, ela limpou o rosto com a manga do vestido, envergonhada. Obrigada, senhor. Deus lhe pague em dobro. Eu nunca comi nada tão bom. Amanhã, disse Carlos, a voz firme, você não vai mais trabalhar na cozinha. Ana arregalou os olhos, o pânico voltando. O senhor vai me mandar embora? Pelo amor de Deus, senhor Carlos, eu não tenho para onde ir. O mundo lá fora é perigoso para uma moça sozinha. Eu faço qualquer coisa. Eu limpo o chiqueiro. Calma, Ana. Carlos se aproximou e, num gesto impensado, segurou as mãos dela que gesticulavam freneticamente. As mãos dele eram quentes e macias, as dela frias e calejadas. O contraste era chocante. Eu não vou te mandar embora. Eu disse que você não vai mais trabalhar na cozinha. Você vai trabalhar aqui na casa, ajudando na biblioteca, cuidando das flores, servindo à mesa. Mas a dona Ofélia, ela diz que eu sou desajeitada, que eu não sirvo para ficar perto das visitas. A dona Ofélia vai ter que aprender que quem decide quem serve ou não nesta casa sou eu. Nesse momento, passos rápidos e duros foram ouvidos no corredor. A porta da sala de jantar se abriu com um estrondo. Dona Ofélia estava lá. Ela usava um robe de seda escura sobre a camisola e seus cabelos grisalhos estavam presos numa trança severa. Seu rosto estava pálido de fúria contida. Ela olhou para a cena. O patrão, o herdeiro da fazenda Trindade, segurando as mãos da criada suja, sentada à mesa principal, com um prato de porcelana fina à sua frente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de eletricidade. Senhor Carlos, disse Ofélia, a voz tremendo de indignação. Posso saber o que significa este espetáculo? Essa criatura sentada à mesa de sua falecida mãe? Ana tentou puxar as mãos, mas Carlos as segurou firme. Ele se virou lentamente para a governanta, sem soltar Ana. Significa, Ofélia, que as regras da Fazenda Trindade mudaram. A partir de hoje, Ana não come mais restos. E a partir de amanhã, ela deixa a cozinha e passa a ser minha auxiliar pessoal na organização da casa. Ofélia deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Seus olhos pequenos e escuros fuzilaram Ana com um ódio tão intenso que a moça sentiu um calafrio na espinha. O senhor não sabe o que está fazendo, sibilou Ofélia. Essa menina é amaldiçoada. Ela traz azar. O tio dela a deixou aqui porque não a aguentava. Ela tem sangue ruim, senhor Carlos. Misturar-se com essa gente, isso vai manchar o nome da família. O que mancha o nome da minha família, Ofélia, é a crueldade, retrucou Carlos, soltando as mãos de Ana e ficando de pé, impondo toda a sua altura. E eu não vou tolerar mais crueldade aqui. Prepare um quarto para ela. Um quarto de hóspedes. Um quarto de hóspedes? Ofélia quase gritou.
Para a lavadora de pratos? Para a Ana. E se a senhora não estiver satisfeita com as minhas ordens, Ofélia, a estrada é a mesma que a trouxe aqui há 30 anos. Ofélia apertou os lábios até ficarem brancos. Ela sabia quando tinha perdido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Ela olhou para Ana uma última vez, um olhar que prometia vingança silenciosa, lenta e dolorosa. Como o senhor desejar, disse ela, com uma reverência zombeteira. Mas não diga que eu não avisei. Quando a desgraça bater à porta, lembre-se desta noite. Ofélia girou nos calcanhares e saiu, deixando um rastro de perfume antigo e rancor no ar. Ana estava paralisada. Um quarto de hóspedes? Auxiliar pessoal. Aquilo parecia um sonho, mas o medo de Ofélia era um pesadelo bem real. Senhor, ela vai me odiar para sempre, sussurrou Ana. Deixe que ela odeie, disse Carlos, olhando para a porta por onde a governanta saíra. O ódio dela não pode te tocar enquanto eu estiver aqui. Agora vá. Vá para o seu quartinho hoje. Pegue suas coisas. Amanhã é um novo dia. Ana se levantou, as pernas bambas. Ela fez uma reverência desajeitada. Obrigada, Sr. Carlos. Obrigada. Ela correu para a cozinha, o coração batendo descompassado. Enquanto atravessava o corredor escuro, ela não conseguia parar de pensar nos olhos de Carlos. Pela primeira vez em sua vida, Ana sentiu que não estava sozinha no mundo, mas também sentiu o peso da ameaça de Dona Ofélia. Sangue ruim, ela dissera. Ana não sabia o que aquilo significava, mas sabia que a governanta faria de tudo para provar que estava certa. Naquela noite, deitada em seu catre duro no quartinho dos fundos, ouvindo a chuva, Ana não dormiu. Ela tocou a mão que Carlos havia segurado. Ainda parecia quente. Enquanto isso, no andar de cima, Carlos observava a chuva da janela de seu quarto. Ele acendeu um charuto, algo que raramente fazia. A imagem de Ana comendo as sobras não saía de sua cabeça. Havia uma dignidade ferida nela, que o lembrava de sua própria dor. Ele perdera a mulher que amava. Ana perdera tudo, desde o berço. Talvez, pensou ele, soltando a fumaça no ar frio, talvez a gente possa se salvar. Ou talvez Ofélia esteja certa e eu esteja apenas trazendo problemas para dentro de casa. Ele não sabia. Mas no quarto da governanta, à luz de uma vela, quase no fim, Dona Ofélia escrevia uma carta. Não era uma carta misteriosa para fora, mas anotações em seu diário de despesas, onde ela controlava tudo. Mas na última página, ela escreveu apenas uma frase, com a letra tremida de raiva. A erva daninha deve ser cortada pela raiz antes que sufoque a flor. Ana não ficará aqui até a próxima lua cheia. O dia seguinte amanheceu com um sol pálido, tentando romper as nuvens cinzentas. A fazenda Trindade acordava com o canto dos galos e o mugido do gado no pasto. O cheiro de café recém-coado invadia a casa grande, mas dessa vez Ana não estava na beira do fogão coando-o. Ela estava parada no meio do saguão, segurando sua trouxa de roupas, 2 vestidos velhos e um pente quebrado, esperando. As outras empregadas passavam por ela, cochichando, olhando de esguelha. A notícia correra rápido. A boia fria da cozinha ia virar dama de companhia. A inveja tem sono leve e acorda cedo. Carlos desceu as escadas, vestido para a lida no campo, com botas de montaria e chapéu na mão. Ele parou ao ver Ana. Ela havia tentado arrumar o cabelo, prendendo os fios rebeldes com grampos enferrujados, e lavar o rosto com sabão de cinzas até a pele ficar vermelha. Bom dia, Ana, disse ele, a voz ecoando no saguão. Bom dia, Sr. Carlos. Venha. Vou lhe mostrar onde você vai ficar. E depois, quero que me acompanhe até a cidade. Precisamos comprar roupas decentes para você. Um murmúrio percorreu o corredor onde as criadas espiavam. Roupas novas?
Compradas pelo patrão? Ana sentiu o rosto queimar. Senhor, não precisa, eu posso remendar. Ana, ele a cortou, mas com um sorriso leve no canto dos lábios. Você agora representa a casa principal da Fazenda Trindade, e eu não quero remendos na minha vida. Chega de remendos. Vamos começar do zero. Ele estendeu o braço para que ela o segurasse como uma dama. Ana olhou para o braço dele, depois para o próprio braço coberto pelo tecido gasto. Era um abismo, mas Carlos esperava. Com o coração na boca, ela tocou levemente o braço dele. No alto da escada, escondida nas sombras do mezanino, Dona Ofélia observava. Seus olhos eram fendas de gelo. Ela viu o toque, viu o sorriso tímido de Ana e viu a proteção no gesto de Carlos. Aproveite enquanto dura, menina, sussurrou Ofélia para as sombras. Porque o tombo de quem sobe alto é sempre maior, e eu vou garantir que você se quebre em 1000 pedaços. O que Ana e Carlos não sabiam era que a Fazenda Trindade guardava segredos nas paredes e que Dona Ofélia conhecia cada um deles. Segredos sobre o passado da família de Carlos e, talvez, segredos sobre a própria origem de Ana, que nem ela mesma conhecia. Enquanto a charrete se preparava para levá-los à cidade, o vento mudou de direção, trazendo o cheiro de tempestade. O amor podia estar nascendo do improvável, mas o ódio já estava enraizado, esperando apenas a primeira gota de chuva para florescer em espinhos. E assim, a charrete partiu, levantando poeira na estrada de terra vermelha, levando um homem que buscava redenção e uma mulher que buscava sobrevivência sem saberem que estavam, na verdade, indo de encontro ao maior desafio de suas vidas. A estrada de terra que ligava a Fazenda Trindade à vila mais próxima era ladeada por ipês, que naquela época do ano explodiam em um amarelo vibrante, cobrindo o chão como um tapete dourado tecido pelos anjos. Mas Ana não via a beleza da paisagem. Sentada no banco da charrete ao lado de Carlos, ela mantinha as mãos apertadas no colo, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. O balanço do veículo fazia seu ombro roçar levemente no braço dele de vez em quando, e a cada toque ela sentia um choque elétrico percorrer sua espinha, uma mistura de pavor e um fascínio proibido. Carlos, por sua vez, mantinha os olhos fixos no horizonte, guiando o cavalo com mãos firmes e experientes. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de palavras não ditas, de perguntas que pairavam no ar poeirento. Você nunca veio à vila, Ana? Perguntou ele sem desviar o olhar da estrada, sua voz grave quebrando o transe da moça. Ana sobressaltou-se. Só quando cheguei, senhor, com meu tio. Mas eu era pequena e estava chorando muito. Não vi nada. Depois disso, Dona Ofélia dizia que lugar de criada era dentro dos muros, que a rua era perdição. Carlos trincou o maxilar. A cada nova revelação sobre a vida de Ana, a imagem de Ofélia se tornava mais monstruosa em sua mente. Como alguém podia prender um pássaro e convencê-lo de que o céu era perigoso? A rua não é perdição, Ana. A rua é o mundo. E o mundo pertence a todos, não só a quem tem sobrenome. Eles chegaram à vila pouco antes do meio-dia. Era um lugarejo simples, com casas caiadas de branco e uma igreja matriz imponente no centro da praça. O movimento parou quando a charrete dos Trindade estacionou em frente ao armazém de secos e molhados do Sr. Tobias. Homens tiraram os chapéus, mulheres cochicharam atrás de leques improvisados. Ver o jovem Carlos Trindade já era um evento. Vê-lo acompanhado de uma moça com roupas de criada no banco da frente e não na caçamba de carga era um escândalo silencioso. Carlos desceu e, ignorando os olhares, deu a volta e estendeu a mão para Ana. Venha. Ana hesitou. O chão de paralelepípedos parecia queimar.
Ela sentia os olhares das pessoas como agulhas em sua pele. Eles sabem, pensou ela. Sabem que eu não sou ninguém. Sabem que estou suja. Mas a mão de Carlos continuava ali, firme, esperando. Ela segurou. Ao descer, tropeçou levemente na barra da saia gasta e Carlos a amparou pela cintura por um breve segundo. Foi o suficiente para o burburinho na praça aumentar. Dentro do armazém, o cheiro de bacalhau, fumo de rolo e tecidos novos misturava-se num aroma que, para Ana, era o cheiro da riqueza. O Sr. Tobias, um homem baixo e calvo com um bigode encerado, correu para atendê-los, secando as mãos no avental. Senhor Carlos, que honra! A que devemos a visita? O senhor precisa de ferramentas? Sementes? Preciso de vestidos, Tobias, para a senhorita Ana. O comerciante olhou para Ana de cima a baixo, com um esgar de desprezo que não conseguiu disfarçar a tempo. Para! Ela? Tobias soltou uma risada nervosa. Senhor Carlos, com todo respeito, temos tecidos de algodão cru nos fundos, ótimos para uniformes de criadagem, baratinho e dura que é uma beleza. O ar no armazém esfriou. Carlos deu um passo à frente, aproximando-se do balcão. Sua voz baixou um tom, tornando-se perigosamente calma. Eu não pedi uniforme, Tobias. Eu pedi vestidos. E não quero o que está nos fundos. Quero ver o que o senhor tem de melhor. Tecidos leves, cores claras e sapatos. Ela precisa de sapatos que não machuquem os pés. O Sr. Tobias engoliu em seco, percebendo o erro. O dinheiro dos Trindade sustentava metade daquele comércio. Claro, perdão, senhor. Por aqui, por favor. A hora seguinte foi um borrão para Ana. Ela foi levada para um canto da loja onde os tecidos finos ficavam expostos. Carlos não entendia de moda feminina, mas entendia de dignidade. Ele apontou para um tecido azul claro, da cor do céu de manhã, e outro de um tom creme suave, com pequenas flores bordadas. Esse azul, disse ele, combina com... Ele parou, olhando para Ana, que estava encolhida num canto. Combina com a liberdade. Quando Ana saiu do provador improvisado, vestindo o vestido azul, o armazém silenciou. O corte era simples, mas o tecido caía suavemente sobre seu corpo magro, realçando uma elegância natural que os trapos escondiam. O azul iluminava sua pele morena e fazia seus olhos castanhos parecerem mel líquido. Ela caminhou até o grande espelho oval no centro da loja. Pela primeira vez em 20 anos, Ana viu a si mesma, não a criada, não a órfã, não a boia fria. Viu uma mulher. Ela levou as mãos ao rosto, tocando as próprias bochechas, incrédula. Sou eu? Sussurrou ela, a voz embargada. Senhor Carlos, sou eu mesmo? Carlos observava de longe, encostado em uma pilha de sacas de café. O coração dele, que ele jurava estar morto e enterrado junto com sua esposa, deu um solavanco estranho, doloroso e vivo. Ela era linda, não uma beleza de salão, artificial e empoada, mas uma beleza agreste, resistente, como uma flor que nasce na fenda da rocha. É você, Ana, respondeu ele, suavemente. É quem você sempre foi, só que agora o mundo pode ver. Ana começou a chorar. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Era o choro de quem tira uma armadura pesada depois de uma vida inteira carregando-a. A volta para a fazenda Trindade foi diferente. O sol já se punha, tingindo o céu de roxo e laranja. Ana, agora vestida de azul e calçando sapatilhas novas, sentia-se outra pessoa. Mas à medida que os portões da fazenda se aproximavam, o medo antigo voltava a rastejar em seu estômago. Dona Ofélia estaria esperando. E estava. Quando a charrete parou em frente à casa grande, a governanta estava na varanda, parada como uma estátua de sal.
Ao lado dela, duas outras criadas, Maria e Joana, espiavam com olhos arregalados. Carlos desceu e ajudou Ana. Quando os pés dela, calçados nos sapatos novos, tocaram o chão, Ofélia desceu os degraus da varanda. Seu olhar varreu Ana de cima a baixo, detendo-se no tecido fino do vestido. Um sorriso gélido, quase imperceptível, curvou seus lábios finos. «Vejo que o passeio foi proveitoso», disse Ofélia, a voz pingando ironia. «A Cinderela do cafezal ganhou roupas de princesa. Mas cuidado, Sr. Carlos, roupa nova não muda a alma de quem a veste. O que nasce torto, morre torto.» «Guarde seus provérbios venenosos para si, Ofélia», retrucou Carlos, passando por ela e guiando Ana para dentro. «Ana, vá para o seu novo quarto. Descanse. Amanhã começaremos a organizar a biblioteca.» Ana subiu as escadas, sentindo o olhar de Ofélia queimando suas costas. O quarto de hóspedes era simples, mas para Ana parecia um palácio. Tinha uma cama com lençóis brancos e cheirosos, uma janela que dava para o jardim e, o mais importante, uma porta que ela podia fechar. Naquela noite, Ana não jantou na cozinha. Carlos ordenou que uma bandeja fosse levada ao quarto dela. Foi a primeira vez que Ana comeu sozinha, em paz, sem ter que engolir a comida com pressa. Mas a paz na fazenda Trindade era um tecido fino, prestes a rasgar. No dia seguinte, a rotina da casa mudou. Ana, em vez de esfregar o chão, estava na biblioteca, um cômodo imenso com cheiro de papel antigo e madeira. Carlos estava lá, sentado à escrivaninha, revisando livros de contabilidade. Eu não sei ler muito bem, senhor», confessou Ana, parada diante de uma estante imensa. «Ela sei juntar as letras que o padre me ensinou quando eu era menina.» Carlos levantou os olhos dos papéis. «Não tem problema, você vai aprender. Mas, por enquanto, preciso que você tire o pó desses livros e os organize por tamanho e cor. Minha cabeça está uma bagunça, Ana. Preciso que pelo menos o ambiente ao meu redor esteja em ordem.» Eles passaram a manhã assim, trabalhando em silêncio, um silêncio companheiro. De vez em quando, Carlos parava e a observava. Havia uma leveza nos movimentos dela que ele não tinha notado antes. E Ana, por sua vez, observava o patrão. Via as rugas de preocupação na testa dele, a sombra de tristeza que nunca saía de seus olhos. «O senhor sente muita falta dela, não sente?» A pergunta escapou da boca de Ana antes que ela pudesse conter. Carlos paralisou. O ar na biblioteca ficou pesado. De quem? Da sua esposa. Dizem na cozinha que o senhor a amava mais que tudo. Carlos fechou o livro de contabilidade com força. Ele se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para Ana. Amava. Ela era tudo o que eu tinha de bom. Quando ela morreu, levou minha fé junto. Eu olhava para Deus e só via um tirano que me tirou a única alegria. Ele se virou, os olhos marejados. Por isso eu deixei essa casa cair aos pedaços, Ana. Por isso eu deixei a Ofélia tomar conta de tudo. Eu não me importava, até ver você comendo aquelas sobras. Ana sentiu um aperto no peito. A dor dele era palpável, física. A minha dor me cegou, continuou ele. Mas a sua dor abriu meus olhos. É estranho, não é? Minha avó dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, Senhor. Talvez a gente precise se quebrar para poder ser remontado de um jeito melhor. Carlos sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Você é sábia, Ana. Para quem diz que não sabe ler, você lê a alma das pessoas melhor do que qualquer doutor. O momento foi interrompido por uma batida seca na porta. Dona Ofélia entrou, trazendo uma bandeja com café. Seu rosto era uma máscara de eficiência, mas seus olhos brilhavam com uma malícia contida. Com licença, Sr. Carlos, o café. Senhor.
Eu precisava lhe perguntar. O senhor viu o rosário de madrepérola da sua falecida mãe? Aquele com a cruz de ouro? Carlos franziu a testa. O rosário da mamãe? Ele fica na caixinha de veludo, no meu quarto, sobre a cômoda. Ninguém mexe lá. Pois é, Ofélia suspirou teatralmente. Eu fui limpar o quarto do senhor hoje de manhã, como sempre faço, e a caixinha estava aberta e vazia. O sangue de Carlos gelou. Aquele rosário era a única lembrança física que ele tinha da mãe, uma relíquia de família inestimável. Como assim vazia? Ninguém entra no meu quarto além de você, Ofélia. Exatamente, senhor. Ninguém entrava. Até ontem. Ofélia virou o rosto lentamente e cravou os olhos em Ana. Ontem, enquanto o senhor estava no banho, eu vi a Ana saindo do corredor dos quartos principais. Ela disse que estava perdida, procurando o quarto de hóspedes. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Mentira! Gritou Ana, o pavor tomando conta de sua voz. Eu nunca entrei no quarto do senhor. Eu fui direto para o meu quarto como o senhor mandou. Calma! Carlos levantou a mão. Ofélia, isso é uma acusação muito grave. Você está dizendo que a Ana roubou o rosário da minha mãe? Eu não estou dizendo nada, senhor. Estou dizendo que o rosário sumiu no mesmo dia em que uma estranha, acostumada à miséria, ganhou acesso à casa grande. A tentação é o diabo no ouvido do pobre, senhor Carlos. Ouro é ouro. Carlos olhou para Ana. Ela estava pálida, tremendo, com os olhos arregalados de terror. Não pode ser, pensou ele. Ela não faria isso. Mas a semente da dúvida, plantada com maestria por Ofélia, começou a germinar. Ele conhecia a miséria humana. Sabia que a fome e o desespero faziam pessoas boas cometerem atos impensados. Ana, Carlos começou, a voz vacilante. Você viu esse rosário? Não, senhor. Eu juro pela alma da minha mãe, eu nunca vi. Eu nem sei o que é madrepérola. Então não haverá problema se revistarmos o quarto dela, não é? Sugeriu Ofélia, com um sorriso vitorioso nos lábios. Se ela é inocente, nada será encontrado e eu pedirei perdão de joelhos. Ana olhou para Carlos, suplicando com o olhar que ele a protegesse, que ele acreditasse nela sem precisar daquela humilhação. Mas Carlos era um homem da lei, um homem de provas, e o medo de ter perdido a lembrança da mãe falava mais alto naquele momento. Vamos revistar o quarto, decidiu Carlos, a voz dura. O cortejo fúnebre seguiu até o quarto de hóspedes. Ana ia atrás, chorando silenciosamente. Ofélia ia na frente, marchando como um general. Ao entrarem no quarto, tudo parecia em ordem. O vestido novo estava dobrado sobre a cadeira, a cama feita. Ofélia foi direto para a pequena cômoda ao lado da cama. Abriu a primeira gaveta. Nada. Abriu a segunda. Nada. Então ela se abaixou e olhou debaixo do colchão. O que é isto aqui? Disse Ofélia, puxando algo que estava mal escondido entre o estrado e o colchão de palha. Ela ergueu a mão. Pendurado em seus dedos, brilhando à luz do sol que entrava pela janela, estava o rosário de madrepérola com a cruz de ouro. O mundo de Ana parou. O som sumiu. Ela só via o brilho do ouro e o rosto de Carlos se transformando. Carlos olhou para o objeto, depois para Ana. A expressão dele não era de raiva, era pior. Era de decepção. Uma decepção profunda, devastadora, de quem abriu a porta de casa e do coração para ser traído. Ana, ele sussurrou, a voz quebrada. Por quê? Eu te dei tudo. Te dei comida, te dei roupas, te dei dignidade. Por que você roubou a única coisa que eu não podia perder? Eu não roubei! Ana gritou, caindo de joelhos. Eu juro, senhor Carlos. Eu nunca vi isso. Ela colocou aí. Foi ela. Ana apontou para Ofélia, mas a governanta mantinha uma expressão de choque perfeitamente ensaiada, levando a mão ao peito. Eu?
Valha-me Deus! O senhor está vendo, senhor Carlos? Além de ladra, é mentirosa e caluniadora. É isso que dá colocar gente dessa laia dentro de casa. Carlos pegou o rosário da mão de Ofélia. Ele o apertou contra o peito, fechando os olhos. A dor da traição misturava-se com a confusão. Ana parecia tão sincera em seu desespero, mas a prova estava ali. Saia, disse Carlos, sem olhar para Ana. Senhor, por favor, saia! O grito de Carlos fez as vidraças tremerem. Saia do meu quarto, saia da minha vista. Volte para a cozinha, volte para o chiqueiro, volte para onde quiser, mas saia da minha frente antes que eu perca a cabeça. Ofélia sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos, mas que iluminou sua alma negra. Ela venceu. Ana levantou-se, as lágrimas cegando sua visão. Ela não pegou suas roupas novas. Não pegou nada. Saiu correndo do quarto, desceu as escadas tropeçando, atravessou a cozinha sob os olhares curiosos das outras criadas e correu para a chuva que começava a cair novamente lá fora. Ela correu até o antigo celeiro abandonado, longe da casa grande, e se jogou no feno, soluçando até não ter mais ar. O sonho tinha acabado. A Cinderela tinha virado abóbora antes mesmo da meia-noite. Mas enquanto Ana chorava sua desgraça, sozinha e acusada injustamente, ela não percebeu que não estava totalmente só. No canto escuro do celeiro, um par de olhos a observava. Não eram olhos humanos, eram olhos atentos, curiosos, que testemunharam sua chegada. E na casa grande, Carlos trancou-se na biblioteca com uma garrafa de uísque. Ele olhava para o rosário sobre a mesa. Algo não se encaixava. O nó do lenço onde o rosário estava enrolado era um nó de marinheiro, um nó complexo. Ana mal sabia amarrar os sapatos. Como ela saberia fazer aquele nó? A dúvida, pequena e persistente, começou a roer a certeza de Carlos, mas o orgulho ferido gritava mais alto. Lá fora, a tempestade se armava, refletindo o caos no coração dos dois protagonistas. E Dona Ofélia, em seu quarto, acariciava uma chave antiga que trazia no pescoço. A chave de um segredo muito maior do que um simples roubo. Um segredo que envolvia o nascimento de Ana e o passado da fazenda Trindade. Turma bem bastarda, sussurrou Ofélia, apagando a vela. O seu inferno está apenas começando. O celeiro da fazenda Trindade era um lugar de sombras e cheiro de feno envelhecido. A chuva, que antes parecia uma bênção, agora soava como um castigo, martelando o telhado de zinco com uma fúria que impedia qualquer pensamento de paz. Ana estava encolhida num canto, sobre um monte de palha seca, abraçando os próprios joelhos. O vestido azul, aquele que horas antes a fizera sentir-se uma rainha, agora estava manchado de lama e lágrimas. Uma lembrança cruel de um sonho que durou menos que o orvalho da manhã. Ela não sentia frio apenas na pele. O frio maior vinha de dentro. Era o gelo da injustiça. Como Deus podia permitir aquilo? Ela que sempre rezara, que sempre aceitara seu destino de cabeça baixa, agora era jogada na lama como uma ladra. Por que, meu Deus? Sussurrou ela para a escuridão. O que eu fiz para merecer tanto ódio? Foi então que uma voz rouca, arrastada como pedras no leito de um rio, respondeu das sombras. Não foi Deus quem fez isso, menina. Foi a maldade dos homens. E a maldade de uma mulher que tem o diabo no lugar do coração. Ana deu um pulo, o coração disparando. Das sombras emergiu uma figura curvada, apoiada num cajado de madeira. Era o velho Tião, o funcionário mais antigo da fazenda. Tião cuidava dos cavalos e vivia ali, num quartinho anexo ao celeiro. Ele tinha a pele enrugada como casca de árvore e olhos que, apesar da catarata, pareciam ver além do óbvio. Seu Tião... O senhor me assustou. O velho se aproximou mancando e estendeu uma caneca de esmalte fumegante. Beba. É café com garapa. Vai esquentar a alma.
Ana pegou a caneca com as mãos trêmulas. O calor do líquido desceu queimando, mas trazendo um conforto imediato. "O senhor acredita em mim, seu Tião?" perguntou ela, a voz embargada. "Todo mundo diz que eu roubei." Tião soltou uma risada seca, sem humor. "Roubou? Você não tem coragem nem de roubar um ovo da galinha, menina. Eu conheço gente e conheço cobra." Ele se sentou num fardo de feno de frente para ela. "Eu vi, Ana." Ana parou com a caneca a meio caminho da boca. "Viu o quê?" "Vi a Dona Ofélia entrando no seu quarto hoje de manhã, logo depois que você saiu para a biblioteca com o patrãozinho. Ela olhava para os lados, igual gambá quando vai entrar no galinheiro. Ela levava algo na mão, enrolado num lenço. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez de alívio. Alguém sabia. Ela não estava louca. "O senhor viu? Então o senhor pode contar para o seu Carlos. Ele vai acreditar no senhor, ele respeita o senhor." Tião baixou a cabeça, o peso dos anos curvando ainda mais seus ombros. "O patrãozinho está cego, menina. Cego pela dor da mãe, cego pela lábia daquela bruxa. Se eu falar, ela me expulsa. E eu sou velho, Ana. Não tenho para onde ir. Morro se sair daqui." O silêncio caiu pesado entre eles. Ana entendeu. A coragem é um luxo que nem todos podem pagar. Ela não podia exigir que aquele velho arriscasse seu teto por ela. "Eu entendo, seu Tião. Obrigada pelo café. Mas escute", disse o velho, levantando um dedo nodoso. "A mentira tem perna curta, mas o passo é rápido. A verdade é manca, mas sempre chega. O patrãozinho não é bobo. Ele tem o sangue do pai, mas tem o coração da mãe. Dê tempo ao tempo. E não saia daqui. Se você fugir, vai parecer culpa. Fique, aguente. A tempestade sempre passa." Enquanto isso, na casa grande, a tempestade parecia ter se instalado dentro da biblioteca. Carlos estava sentado na poltrona de couro, o rosário de madrepérola sobre a mesa, ao lado da garrafa de uísque que ele mal tocara. Seus olhos estavam fixos no lenço onde o rosário fora encontrado. O nó. Aquele maldito nó. Carlos pegou o lenço e o desfez. Depois tentou refazê-lo. Seus dedos, acostumados a canetas e livros, atrapalhavam-se. Aquele não era um nó comum. Era um nó de pescador, um nó que apertava quanto mais se puxava. "Ana mal sabe amarrar o avental", pensou ele. "Como ela faria um nó desses?" A dúvida era uma semente que Ofélia não conseguira arrancar. Carlos levantou-se, inquieto. Ele precisava de respostas. Saiu da biblioteca e subiu as escadas, indo em direção ao quarto de Ofélia. Ele não bateria. Ele era o dono daquela casa. Ao girar a maçaneta, encontrou a porta trancada. "Ofélia!" chamou ele. "Já vai, senhor Carlos." A voz dela veio abafada, seguida de barulhos de gavetas sendo fechadas às pressas. Quando a governanta abriu a porta, estava com o robe de seda e um sorriso nervoso. "O senhor precisa de algo? Um chá para acalmar os nervos? Foi um dia difícil descobrir que a gente cria cobras. Onde você aprendeu a dar nós, Ofélia?" Carlos perguntou de supetão, entrando no quarto sem pedir licença. Ofélia piscou confusa. "Nós? Que pergunta é essa, senhor? Eu sou governanta, sei dar nós em lençóis, em cortinas." "Não, falo de nós de marinheiro, nós de pescador." Aquele nó no lenço que estava com o rosário. A máscara de Ofélia vacilou por 1/1000 de segundo. Seus olhos desviaram para um retrato antigo sobre a cômoda, a foto de um homem com o uniforme da marinha mercante. Seu falecido marido. Meu marido me ensinou, o senhor sabe, há muitos anos. Mas o que isso tem a ver? A menina deve ter aprendido com algum vagabundo na estrada antes de vir para cá. Gente dessa laia aprende todo tipo de artimanha. A explicação era plausível, mas o instinto de Carlos gritava que não. Ele olhou ao redor do quarto.
Estava impecável, como tudo o que Ofélia tocava. Mas havia algo, um cheiro de papel queimado. Ele olhou para a lareira apagada, mas viu cinzas recentes. O que você estava queimando, Ofélia? Papéis velhos, senhor, contas antigas. Limpeza, o senhor sabe que eu gosto de tudo em ordem. Carlos a encarou. Havia um muro entre eles, um muro feito de 30 anos de serviços prestados e uma confiança que agora estava rachada. Eu vou descobrir a verdade, Ofélia, e se eu descobrir que você armou para aquela menina, não haverá estrada longa o suficiente para você fugir da minha ira. Ofélia ergueu o queixo, recuperando a arrogância. O senhor está cansado. O luto e a bebida estão lhe turvando o juízo. Vá dormir, senhor Carlos. Amanhã, quando a ladra tiver ido embora, a paz voltará a reinar nesta casa. Carlos saiu batendo a porta. Ele não conseguia dormir. A imagem de Ana de joelhos, jurando inocência, queimava em sua mente mais do que o uísque. A noite avançou e a chuva se transformou em tempestade. Raios cortavam o céu, iluminando os pastos como se fosse dia claro por breves segundos. O vento uivava, sacudindo as janelas da casa grande. No celeiro, Ana não dormia. O barulho era ensurdecedor. De repente, entre um trovão e outro, ela ouviu algo. Não era o vento, era um relincho, um grito de animal em pânico. Ela se levantou e correu até a porta do celeiro. O velho Tião já estava lá, tentando vestir uma capa de chuva rasgada. — O que foi, seu Tião? — O riacho transbordou. A cerca do piquete dos potros cedeu. Tem animal na água. Sem pensar duas vezes, sem lembrar que estava descalça, sem lembrar que fora expulsa, Ana correu para a chuva. — Menina, volta! É perigoso! Gritou Tião, mas Ana já era um vulto azul na escuridão. Ela correu em direção ao riacho que cortava a propriedade. A água barrenta rugia, levando galhos e pedras. E lá, no meio da correnteza, preso em uma raiz de árvore, estava Ventania, o potro favorito de Carlos. Um animal negro e arisco que ele estava treinando pessoalmente. O potro relinchava, os olhos brancos de terror, a água subindo até o pescoço. Ana não parou. A lama sugava seus pés, os espinhos rasgavam seu vestido novo, mas ela entrou na água gelada. A correnteza bateu em seu peito, quase a derrubando. — Calma, Ventania! Calma! Gritava ela, lutando contra a força da água. Na casa grande, Carlos estava na janela quando viu a movimentação. O clarão de um raio iluminou a cena. Uma figura pequena, lutando contra o rio para salvar seu cavalo. — Ana! Gritou ele. Ele saiu correndo do quarto, desceu as escadas pulando os degraus, ignorando os gritos de Ofélia, que perguntava onde ele ia. Ele saiu para a tempestade, correndo como um louco em direção ao riacho. Quando chegou à margem, Ana já estava abraçada ao pescoço do potro, tentando soltar a pata do animal que estava presa na raiz. A água subia rápido. — Ana, solte ele! Você vai se afogar! Gritou Carlos entrando na água. — Não, eu não vou deixar ele morrer. Ele é importante para o senhor! Ana respondeu, cuspindo água barrenta. Com um esforço sobre-humano, movida por uma força que só o amor e o desespero dão, Ana mergulhou. Ela ficou submersa por segundos que pareceram horas. Carlos avançava, a água na cintura, o coração na boca. De repente, o potro deu um solavanco e se soltou. Ana emergiu, tossindo, agarrada à crina do animal. Ventania, sentindo-se livre, nadou para a margem, arrastando Ana com ele. Eles chegaram à terra firme e desabaram na lama. O potro correu para o pasto alto a salvo. Ana ficou caída, respirando com dificuldade, o vestido azul agora marrom e pesado colado ao corpo. Carlos se jogou ao lado dela, levantando sua cabeça. —
Ana, Ana, fale comigo. Você está louca, podia ter morrido. Ana abriu os olhos. Estavam vermelhos, inchados, mas brilhavam com uma dignidade feroz. Eu não sou ladra, Sr. Carlos. Eu posso ser pobre, posso ser ninguém, mas eu dou a minha vida pelo que é certo. Eu salvei o que é seu. Eu nunca roubaria o senhor. As palavras dela bateram em Carlos com mais força que a tempestade. Ele olhou para aquela mulher, encharcada, tremendo de frio, que acabara de arriscar a vida por um animal dele, mesmo depois de ter sido humilhada e expulsa. A verdade não precisava de nós de marinheiro ou de testemunhas. A verdade estava ali, na lama, nos olhos dela. Carlos a puxou para seus braços, abraçando-a com força, tentando passar seu calor para ela. Eu sei, Ana. Me perdoe. Meu Deus, me perdoe. Eu fui um tolo. Ele a pegou no colo. Ana era leve, frágil, mas ao mesmo tempo a criatura mais forte que ele já conhecera. Vamos para casa, disse ele. Eu não posso... A Dona Ofélia não manda mais nada. Eu mando, e eu estou levando você para casa. Carlos caminhou de volta para a casa grande, carregando Ana nos braços, a chuva lavando a lama de seus corpos, mas não a vergonha que ele sentia de si mesmo. Quando entraram na cozinha, molhando todo o chão, as criadas gritaram de susto. Dona Ofélia apareceu no topo da escada de serviço, segurando um candelabro. Ao ver Carlos com Ana nos braços, seu rosto se contorceu numa máscara de ódio puro. O que significa isso? Gritou Ofélia. O senhor traz essa ratazana molhada de volta para dentro, depois de ela ter roubado a memória da sua mãe? Carlos parou. Ele olhou para cima, para a mulher que o criara, e viu pela primeira vez a verdadeira face dela. Cale a boca, Ofélia. Prepare água quente e roupas secas. Agora. Eu não vou servir essa ladra. Ofélia desceu um degrau, desafiadora. Se o senhor insistir nessa loucura, eu vou embora. E levo comigo o que sei. Carlos estreitou os olhos. E o que você sabe? Ofélia sorriu, um sorriso cruel e vitorioso. O senhor acha que ela apareceu aqui por acaso? Acha que o tio dela a deixou aqui por caridade? Ofélia desceu mais um degrau, a voz baixando para um sussurro venenoso que ecoou na cozinha silenciosa. Pergunte a ela, Sr. Carlos. Pergunte a ela o nome da mãe dela. Ou melhor, pergunte por que ela tem a mesma marca de nascença no ombro que o seu pai tinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem a chuva lá fora parecia ousar fazer barulho. Ana, nos braços de Carlos, estremeceu. Eu não sei do que ela está falando, senhor. Eu não tenho marca nenhuma. Só uma manchinha de café com leite. Carlos olhou para Ana. O vestido rasgado no ombro revelava a pele. E lá, pequena e discreta, estava uma mancha marrom clara, em formato irregular. A mesma marca que seu pai, o coronel Trindade, tinha. A mesma marca que Carlos não herdara, mas que conhecia bem. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Ele olhou para Ofélia, que mantinha o sorriso triunfante. O que você está dizendo, Ofélia? A voz de Carlos era um fio. Estou dizendo, Sr. Carlos, que você está segurando nos braços a prova viva da traição do seu pai. Essa menina não é uma criada qualquer. Ela é sua irmã. A bastarda que o seu pai tentou esconder do mundo e que agora voltou para roubar o que é seu por direito. O mundo girou ao redor de Carlos. Irmã? Aquela moça por quem ele começava a sentir algo que ia muito além da gratidão, algo que fazia seu sangue ferver, era sua irmã? Ana olhou para Carlos, os olhos arregalados de pavor. Não, não pode ser. Senhor, eu não sabia. Ofélia soltou uma gargalhada seca. O sangue não nega, Sr. Carlos. Agora escolha. Ou você a expulsa de vez e enterra esse segredo na lama de onde ela veio,
ou você a aceita e mancha a memória da sua mãe para sempre com a prova da infidelidade do seu pai. Carlos olhou para Ana, olhou para a Marca, olhou para Ofélia. Ele estava num precipício. De um lado, o amor nascente e a justiça. Do outro, a honra da família e a memória da mãe que ele tanto venerava. E no meio de tudo isso, Ana, tremendo de frio e de medo, percebeu que o buraco onde ela estava era muito mais fundo do que ela imaginava. Ela não era apenas uma criada rejeitada. Ela era o pecado vivo da Fazenda Trindade. O silêncio que se abateu sobre a Fazenda Trindade nos dias seguintes não era de paz, mas de morte. Era um silêncio pesado, espesso, como a neblina que cobria o cafezal nas manhãs de inverno. Carlos andava pelos corredores da casa grande, como uma alma penada. A revelação de Dona Ofélia havia sido um golpe de misericórdia em seu coração, que mal começava a cicatrizar. Irmã. A palavra ecoava em sua mente a cada passo, a cada batida do relógio de pêndulo no saguão. A mulher por quem ele sentira uma atração avassaladora, a mulher cuja coragem o fizera querer viver novamente, era sangue do seu sangue. O horror daquela possibilidade o paralisava. Ele sentia nojo de si mesmo, dos sentimentos que nutrira, dos olhares que trocara. Ana, por sua vez, fora instalada novamente no quarto de hóspedes, mas agora a porta permanecia fechada. Não por uma chave de metal, mas pela vergonha. A febre a pegara na noite seguinte ao resgate do potro. O frio do rio e o choque emocional haviam derrubado sua resistência. Ela ardia em febre, delirando, chamando ora pela mãe que nunca conheceu, ora por Carlos, pedindo perdão por um pecado que ela nem sabia que existia. Dona Ofélia cuidava dela, ou melhor, vigiava-a. A governanta entrava e saía do quarto com bacias de água e panos, mantendo um sorriso satisfeito nos lábios finos. Para Ofélia, a doença de Ana era providencial. Talvez Deus estivesse terminando o serviço que ela começara. Beba, menina, dizia Ofélia, forçando um chá amargo goela abaixo de Ana. Beba para limpar esse sangue ruim. Carlos evitava o quarto. Ele não suportava olhar para Ana e ver o pecado do pai, e pior, o seu próprio. Ele passava os dias trancado no escritório do falecido coronel, revirando papéis, buscando qualquer coisa que confirmasse ou desmentisse a história de Ofélia. Mas os registros eram vagos. O pai fora um homem reservado. Na terceira noite, a febre de Ana piorou. Os gemidos dela atravessavam as paredes e chegavam aos ouvidos de Carlos como facas. Ele não aguentou. A humanidade nele falou mais alto que a vergonha. Ele subiu as escadas e entrou no quarto. O cheiro de cânfora e doença impregnava o ar. Ana estava pálida, suando frio, os cabelos grudados na testa. Ofélia estava sentada numa cadeira de balanço, tricotando, indiferente ao sofrimento. Como ela está? Perguntou Carlos a voz rouca. Está pagando os pecados, senhor, respondeu Ofélia, sem levantar os olhos das agulhas. A natureza cobra. O sangue fraco não aguenta o tranco. Carlos ignorou a governanta e se aproximou da cama. Ele tocou a testa de Ana. Estava fervendo. Carlos! Sussurrou Ana, num delírio, abrindo os olhos vidrados. Não me deixe ir. Eu não queria ser sua irmã. Eu queria ser sua. A frase morreu num suspiro doloroso. Carlos sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ele retirou a mão bruscamente, como se tivesse se queimado. Ofélia, chame o médico da vila, agora. O doutor Almeida não vem a essa hora, com essa estrada cheia de lama. E para quê? Para tratar de uma bastarda? Deixe a natureza seguir seu curso, Sr. Carlos. É melhor para todos. Se ela for, o segredo vai com ela. A frieza daquela mulher foi o estopim. Carlos agarrou Ofélia pelo braço, levantando-a da cadeira. Você fala da morte dela como se fosse um alívio. Onde está a sua alma, mulher?
Minha alma está limpa, Senhor. Eu protejo o nome dos Trindade há 30 anos. O Senhor é que está cego por essa coisinha suja. Carlos a soltou com nojo. Saia daqui, eu vou cuidar dela. E amanhã, assim que o sol nascer, eu vou até a vila. Não atrás do médico, mas atrás do Padre Bento. Ele batizou todo mundo nesta região. Se o meu pai teve uma filha bastarda, o padre sabe. O medo passou pelos olhos de Ofélia, rápido como um raio, mas Carlos viu. O padre está velho, Gagá. Não lembra nem o nome dos santos, desdenhou ela, tentando recuperar a compostura. Veremos. Saia. Carlos passou a noite velando Ana. Ele trocava as compressas frias, segurava a mão dela quando os pesadelos vinham. Ele rezava. Pela primeira vez em anos, Carlos rezava de verdade. Não pedia milagres, pedia a verdade. Senhor, se for pecado amá-la, arranque esse sentimento de mim, mas não a deixe morrer. Ao amanhecer, a febre cedeu um pouco. Ana dormia um sono exausto. Carlos montou em seu cavalo e partiu para a vila, deixando o velho Tião de guarda na porta do quarto de Ana, com ordens expressas para não deixar Ofélia entrar. A cavalgada até a vila foi frenética. Carlos chegou à igreja matriz coberto de barro. O Padre Bento, um senhor de 80 anos com a pele fina como papel, estava na sacristia, polindo um cálice. Padre! Carlos entrou ofegante. Preciso que o senhor consulte os livros de batismo. Agora. O padre ajeitou os óculos, surpreso. Calma, filho. Que aflição é essa? É sobre a Ana, a moça que vive na minha fazenda. Ofélia diz que ela é filha do meu pai. Diz que ela tem a marca dos Trindade. Eu preciso saber a verdade, padre. Eu estou enlouquecendo. O Padre Bento franziu a testa, parando o movimento da flanela sobre o cálice. A Ana, a menina que o Zé Capataz trouxe? Zé Capataz? Não, o tio dela. Tio coisa nenhuma. Mas o padre suspirou, pousando o cálice. Sente-se, Carlos. Eu sabia que esse dia chegaria. A Ofélia, aquela mulher tem muito veneno guardado. Carlos sentou-se no banco de madeira, sentindo as pernas tremerem. O que o senhor sabe? Eu batizei a Ana. E eu enterrei o pai e a mãe dela no mesmo dia. Uma febre tifoide levou os dois. O pai dela não era o Coronel Trindade, Carlos. O pai dela era o José, o capataz que salvou a vida do seu pai numa tocaia, lembra? Carlos lembrou. Era uma história que o pai contava sempre. José, o homem que se jogou na frente de uma bala para salvar o patrão. Mas... e a marca? Insistiu Carlos. Ofélia disse que ela tem a mesma marca de nascença no ombro que meu pai tinha. Eu vi a marca, padre. O Padre Bento sorriu tristemente. Carlos, meu filho, seu pai não tinha marca de nascença. Aquilo no ombro dele era uma cicatriz de queimadura, de um acidente com pólvora na juventude. A Ana tem uma mancha de nascença, sim. É comum. Muita gente tem. Ofélia usou uma coincidência, ou talvez a ignorância da sua memória infantil para criar uma mentira. Carlos sentiu o mundo girar, mas dessa vez para o lado certo. O peso de 1000 toneladas saiu de suas costas. Então, ela não é minha irmã? Não, Carlos. Ela é filha de um herói que morreu por sua família. Seu pai, o coronel, prometeu criar a menina como filha. Ele a amava muito. Dizia que ela era a luz que faltava na casa depois que você foi estudar fora. Mas Ofélia era apaixonada pelo seu pai, Carlos. Uma paixão doentia e silenciosa. Ela via na pequena Ana o amor que o coronel dedicava a outra pessoa, mesmo que fosse um amor paternal. Quando o coronel morreu, Ofélia jogou a menina na cozinha e inventou essa história de tio distante para humilhá-la. E agora inventou o parentesco para afastar você. Carlos levantou-se.
A fúria que sentia agora não era quente, era fria, calculista e implacável. Obrigado, padre. O senhor acabou de salvar 2 vidas. A volta para a fazenda foi diferente. Carlos não sentia mais o cansaço, nem a lama. Ele sentia urgência. Ele precisava chegar a Ana, precisava pedir perdão de joelhos, precisava dizer que a amava, que ela era livre, que ela era dele se ela o quisesse. Quando ele entrou galopando no pátio da Fazenda Trindade, o sol já estava alto. Ele pulou do cavalo ainda em movimento e correu para a casa. «Ofélia!» gritou ele, sua voz ecoando como um trovão no saguão. A governanta apareceu no topo da escada, com sua postura rígida de sempre. Mas ao ver o rosto de Carlos, algo nela vacilou. Ela viu que ele sabia. «Onde ela está?» perguntou Carlos, subindo os degraus de 2 em 2. «No quarto, onde o senhor mandou. Morrendo, provavelmente.» Carlos parou no último degrau, ficando cara a cara com a mulher que governara sua vida e sua casa com mão de ferro. «Acabou, Ofélia. Eu falei com o padre Bento. Eu sei sobre o José. Eu sei sobre a cicatriz do meu pai. Eu sei de tudo.» O rosto de Ofélia ficou branco como cera. A máscara caiu. Pela primeira vez, o ódio puro e sem filtros apareceu em seus olhos. «Aquele velho maldito!» sibilou ela. «Você roubou a infância dela. Você a fez comer restos. Você tentou destruir a minha sanidade. Por quê? Por que tanto ódio de uma criança inocente?» «Inocente!» Ofélia gritou, perdendo o controle. Ela roubou o amor dele. O seu pai, ele nunca olhou para mim. Eu dediquei minha vida a esta casa, a ele, e ele só tinha olhos para aquela filha de um capataz sujo. Ele ia deixar terras para ela, Carlos. Ele ia adotá-la no papel. Eu não podia permitir que a Fazenda Trindade fosse dividida com uma ninguém. A única ninguém aqui é você, Ofélia. Uma ninguém de alma. Carlos disse com uma calma terrível. «Saia da minha casa. Agora. Não leve nada. Nem uma roupa. Saia com a roupa do corpo exatamente como você queria que a Ana vivesse. O senhor não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Você tem sorte de eu não chamar a polícia por falsidade ideológica e maus tratos. Suma da minha frente antes que eu me esqueça que sou um cavalheiro.» Ofélia olhou ao redor. As outras criadas, que ouviam tudo escondidas, começaram a aparecer. Olhares de desprezo, de alívio, de vingança silenciosa. O império de Ofélia ruíra. Ela desceu as escadas, de cabeça erguida, mas com as mãos trêmulas. Ao passar pela porta principal, o vento bateu forte, como se a própria casa a estivesse cuspindo para fora. Carlos não esperou para vê-la sumir na estrada. Ele correu para o quarto de hóspedes. «Ana!» Ele abriu a porta com estrondo. O quarto estava vazio. A cama estava desfeita. A janela estava aberta. As cortinas balançando com o vento. Sobre o travesseiro, o vestido azul. Aquele que ele comprara, aquele que simbolizava o recomeço, estava dobrado cuidadosamente. Em cima do vestido, um pedaço de papel de embrulho, escrito com uma letra trêmula e infantil, a letra de quem aprendeu a escrever sozinha. Carlos pegou o papel, as mãos tremendo. «Senhor Carlos, eu não posso ser a sua vergonha. O senhor foi a luz na minha escuridão, mas eu não posso apagar a luz do senhor com o meu pecado. A dona Ofélia me disse que se eu ficasse, o senhor perderia o respeito de todos, que a marca no meu ombro é a marca da traição. Eu vou embora. Não me procure. Deixe que pensem que eu morri ou fugi. É o meu último presente para o senhor. A sua liberdade. Eu te amo, mais do que a minha própria vida, Ana.» Carlos amassou o papel contra o peito, um grito de desespero preso na garganta. «Não! Não, Ana! Não faça isso!» Ele correu para a janela.
Olhou para o vasto horizonte da fazenda, para as matas fechadas, para a estrada sem fim. Ela estava doente, fraca, com febre. Ela não podia ter ido longe. Mas para onde ela iria? Foi então que ele se lembrou. Havia um lugar que ela mencionara uma vez quando olhavam a fazenda da varanda. A capela antiga, Senhor, lá no alto do morro. Minha mãe dizia que lá Deus ouvia melhor os pobres. A Capela das Almas, uma ruína no ponto mais alto e isolado da propriedade. Carlos não pensou. Ele não chamou ninguém. Ele pulou a janela, caindo no jardim, e correu. Correu como nunca correra na vida. O céu começava a escurecer novamente, nuvens pesadas se formando. Aguente, Ana, pensou ele, o coração batendo no ritmo dos seus passos. Aguente só mais um pouco. Eu estou indo, e dessa vez nada vai nos separar. Mas enquanto Carlos corria contra o tempo, na velha capela em ruínas, Ana estava ajoelhada diante de um altar quebrado. A febre a fazia tremer violentamente. Ela segurava uma pequena faca de cozinha que levara consigo. Não para ferir ninguém, mas porque Ofélia dissera que a única forma de limpar a honra da família era o sangue ruim deixar de correr. A mente de Ana, turvada pela doença e pelas mentiras de Ofélia, via naquilo um sacrifício de amor. Perdoe-me, Senhor, sussurrou ela, as lágrimas misturando-se ao suor frio. Eu só quero que ele seja feliz. O som de cascos ou passos estava longe. O silêncio da capela era absoluto. Ana fechou os olhos. Será que Carlos chegaria a tempo de impedir que a mentira fizesse sua última e mais terrível vítima? O vento uivava ao redor da Capela das Almas, como se 1000 lamentos antigos tivessem despertado. As paredes de pedra, ruínas de um tempo esquecido, não ofereciam abrigo contra o frio cortante que invadia os ossos. Ana estava caída diante do altar quebrado, a pequena faca de cozinha jogada ao seu lado, intocada. A coragem para o ato final lhe faltara, ou talvez lá no fundo, a centelha da vida ainda lutasse contra a escuridão da mentira. Mas o frio e a febre faziam o trabalho que a lâmina não fizera. Ela sentia o corpo adormecer. As pontas dos dedos estavam roxas. A respiração era um chiado fraco. Em sua mente delirante, ela via a mãe que nunca conheceu, estendendo os braços. Venha, minha filha, venha descansar. O fardo é pesado demais. Eu estou indo, sussurrou Ana, os lábios rachados mal se movendo. Senhor Carlos, seja feliz. Foi nesse instante, no limiar entre o aqui e o além, que um estrondo rompeu o som da tempestade. A porta velha da capela foi escancarada com um chute. Uma silhueta surgiu contra a luz dos relâmpagos. Um homem encharcado, com o peito arfando de exaustão, mas com a postura de um guerreiro que desafia a própria morte. Ana! O grito de Carlos preencheu a capela, mais alto que o trovão. Ele correu até o altar, caindo de joelhos ao lado dela. Quando tocou o rosto de Ana, sentiu o gelo da morte se aproximando. Não, não, não! Carlos a puxou para seus braços, apertando-a contra seu peito molhado, tentando transferir cada gota de seu calor para ela. Acorde, Ana! Pelo amor de Deus, acorde! Ana abriu os olhos com dificuldade. A visão estava turva, mas ela reconheceu o cheiro dele. Cheiro de chuva, de terra e de algo que ela só podia chamar de lar. Senhor, ela murmurou, uma lágrima escorrendo. O senhor não devia estar aqui. O pecado, a marca. Não existe pecado, Ana. Carlos gritou, segurando o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. É mentira. Tudo mentira da Ofélia. Você não é minha irmã. A informação demorou a penetrar na mente febril de Ana. O quê?
Você não é filha do meu pai, você é filha do José, o capataz que salvou a vida dele. A marca no seu ombro é sua, só sua. Meu pai não tinha marca nenhuma, era uma cicatriz. Ofélia inventou tudo porque tinha inveja, porque meu pai amava você como filha, mas nunca amou ela. Ana piscou, as lágrimas quentes começando a lavar o terror de seus olhos. Eu não sou sangue do seu sangue? Não, você é sangue de herói, Ana. E você é a mulher que eu amo. Você ouviu? Eu te amo. Não como irmão, mas como homem. E eu não vou deixar você morrer por uma mentira. Carlos a ergueu nos braços, ignorando o cansaço, ignorando a dor nos músculos. Ele a carregou para fora da capela, para a tempestade que agora parecia diminuir, como se a verdade tivesse acalmado os céus. Ele a colocou sobre seu cavalo e montou atrás dela, protegendo-a com seu corpo durante todo o caminho de volta. Quando chegaram à casa grande, a cena era outra. Não havia mais o silêncio da morte. As janelas estavam iluminadas. O velho Tião e as outras criadas esperavam na varanda, com cobertores e água quente. Ofélia já não estava lá. Sua sombra havia sido banida para sempre. Carlos entrou com Ana nos braços, e dessa vez ninguém olhou com desprezo. Olharam com esperança. Cuidem dela, ordenou Carlos, sua voz embargada. Cuidem dela como se fosse a rainha desta casa, porque ela é. Os dias que se seguiram foram de uma luta silenciosa. A pneumonia tentou levar Ana, mas o amor é um remédio poderoso. Carlos não saiu do lado dela. Ele lia para ela, segurava sua mão, contava histórias sobre o pai dela, histórias que o Padre Bento lhe contara. Ele devolveu a Ana não apenas a saúde, mas a sua história, a sua identidade. Quando a febre finalmente cedeu, numa manhã de domingo ensolarada, Ana acordou e viu Carlos dormindo na poltrona ao lado da cama, segurando sua mão. Ela apertou os dedos dele levemente. Carlos acordou num sobressalto. Ao ver os olhos de Ana límpidos, sem a névoa da doença, ele sorriu. Um sorriso que iluminou o quarto mais do que o sol lá fora. Bom dia, minha valente, disse ele. Bom dia, Carlos, respondeu ela, sem o senhor. A barreira havia caído. Eu tenho algo para você. Carlos tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro não havia um anel de diamantes, mas algo muito mais valioso. O rosário de madrepérola de sua mãe. Ofélia tentou usar isso para nos destruir, disse ele, colocando o rosário nas mãos de Ana. Mas agora eu quero que ele seja o símbolo da nossa união. Minha mãe teria orgulho de ver esse rosário nas mãos da mulher que salvou o filho dela da solidão. Ana beijou o rosário e depois beijou a mão de Carlos. Eu não tenho nada para te dar, Carlos, só a minha vida. Sua vida é tudo o que eu preciso. Eles se beijaram ali, naquele quarto que fora palco de tanta dor, e agora era o berço de uma nova vida. Foi um beijo suave, com gosto de promessa, de cura e de eternidade. O tempo, minha gente, é o senhor da razão e o jardineiro dos destinos. 5 anos se passaram na Fazenda Trindade, e quem visse aquele lugar hoje não reconheceria a terra triste de outrora. Os cafezais estavam carregados, um mar verde e vermelho que se estendia até o horizonte. O jardim da Casa Grande, antes abandonado, agora era uma explosão de cores, cuidado pessoalmente pela senhora da casa. Ana estava na varanda, observando o pôr do sol. Ela usava um vestido de linho branco, simples, mas elegante. Seus cabelos estavam soltos, balançando com a brisa suave. Ela não tinha mais aquele olhar assustado de bicho acuado. Seus olhos brilhavam com a serenidade de quem sabe quem é e onde pertence. Ah, mamãe! Mamãe! Um menino de 4 anos, com cabelos negros como os de Carlos e olhos cor-de-mel como os de Ana, veio correndo pelo gramado, segurando um filhote de cachorro.
Cuidado, José, não aperte o bichinho, riu Ana, agachando-se para abraçar o filho. O pequeno José, nomeado em honra ao avô herói que ele não conheceu, era a alegria da casa. Ele tinha a energia do pai e a doçura da mãe. Carlos apareceu logo atrás, vindo do trabalho no campo. Ele não usava mais ternos engomados de advogado da cidade. Usava botas, calça de brim e camisa de algodão. O sol havia dourado sua pele e o trabalho na terra havia fortalecido seu corpo e sua alma. Ele se aproximou e abraçou Ana e o filho, formando um nó que ninguém, nem a maior das tempestades, poderia desatar. O velho Tião disse que a colheita deste ano vai ser a maior da história, disse Carlos, beijando o topo da cabeça de Ana. Deus é bom, respondeu ela. E a Ofélia? Perguntou Carlos, num tom mais baixo, como se o nome fosse uma sombra antiga. Soube alguma coisa? Ana suspirou, olhando para o horizonte. O padre Bento disse que a viu na cidade vizinha. Está vivendo de favor num quartinho nos fundos da igreja. Sozinha, amargurada. Dizem que ela fala sozinha, repetindo que a fazenda é dela. Carlos balançou a cabeça. O castigo dela é a própria companhia. Nós temos algo que ela nunca teve e nunca terá. Paz. Ana se levantou e pegou a mão do marido. Vamos entrar. O jantar está pronto e hoje fiz broa de milho, aquela que você gosta. Carlos sorriu, lembrando-se da primeira noite na cozinha, quando uma broa de milho e um gesto de bondade mudaram o curso de suas vidas. Vamos, eu tenho fome. Fome de vida. Eles entraram na casa iluminada, onde o riso de uma criança e o cheiro de comida quente espantavam qualquer fantasma do passado. A Fazenda Trindade não era mais um império de solidão. Era um lar. E assim, meus amigos, termina a história da Ana e do Carlos. Uma história que começou com sobras e terminou com fartura. Fartura de amor, de verdade e de esperança. E você? Acredita que o amor pode nascer do desespero? Acredita que, por mais escura que seja a noite, a verdade sempre traz o amanhecer? A história da Ana nos ensina que a nossa origem não define o nosso destino. O que define quem somos é a coragem de amar e a força para perdoar. A dona Ofélia achou que podia controlar o destino com mentiras, mas esqueceu que o amor verdadeiro é como a água do rio. Ele sempre encontra um caminho, por mais pedras que existam no leito. Se essa história tocou o seu coração, se você chorou, sorriu e torceu por esse final feliz, eu te peço com todo o carinho. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Me conta o que você achou, de onde você é e se você já viveu um recomeço na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos do Coração e ativar o sininho. Toda semana trazemos histórias que abraçam a alma e aquecem o coração. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma palavra de fé hoje. Fiquem com Deus e até a próxima história. Porque aqui, no Contos do Coração, o final feliz é apenas o começo de uma nova jornada.